tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de outubro de 2014, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3176. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 13 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a adoção legal, da Grupo Carmologia. E ele foi escrito pela nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Kênia Max, que é graduada em jornalismo, especialista em marketing, pós-graduada em hotelaria e turismo e voluntária da Conscienciologia desde 2014. Muito bem. A adoção legal é o ato ou efeito de perfilhar consciência infantil ou juvenil, homem ou mulher, através do afeto e da lei. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da afetividade sadia, o holopensene pessoal da interassistencialidade. Na fatologia, a tomada de decisão autoconsciente, a preparação necessária, as condições emocionais e financeiras para o cuidado da criança ou adolescente, a motivação cosmoética, a motivação deslocada. O curso preparatório para a adoção, a habilitação, a inclusão dos adotantes no Cadastro Nacional de Adoção, o afeto vivenciado, o instinto materno em ação, o resgate intrafísico, o enfrentamento do conjunto de tabus, estigmas e preconceitos, os ônus e bônus da cuidadologia, os laços forjados através do afeto, a maternidade vivenciada, a paternidade vivida, o filho legitimado, a família na prática. Agora aqui na parafatologia, as inspirações do amparador extrafísico de função, o resgate grupo kármico, o retroparentesco, o paravínculo consciencial, o banho de energia do amparador extrafísico, indicando a decisão acertada. Os autoassédios, os heterassédios sabotadores dos reencontros intrafísicos. A exteriorização de energias sadias para a criança insegura. As recomposições libertárias. A paragenética sobrepujando a genética. Agora a gente chama a atenção que na fatologia ela tem 21 linhas, o que configura aí um máximo para o verbete, e então a gente tem bastante itens para estudar, né, para discutir. E também na divisão detalhismo, ela apresentou 27 sessões. Então são bastante sessões aí para a gente também discutir aqui, abordar. E na remissiologia, nós destacamos o acerto grupo kármico, aconchego, afetividade, autossuperação da orfandade, maternagem racional. E na frase enfática, os reencontros grupo kármicos da adoção legal, intencionalidade sadia, cosmoética e afeto serão determinantes para o sucesso da convivência evolutiva e recomposições libertadoras. Na questionologia, você já pensou em reconhecer ao modo de filho consciência gerada por outros, sem negar-lhe conhecimento da história pessoal? Já parou para avaliar tal atitude? Ainda manifesta algum estigma, preconceito ou concepção equivocada diante dessa escolha de formação familiar? Na filmografia específica, a gente tem uma fonte, e na bibliografia específica também uma fonte. Agora vamos aqui na mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, né? As professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Perfilhar, legitimação, parentesco, tutela, autodisponibilidade, resgate, reencontro, recomposição, retroparentesco, acolhimento, segurança, familiofilia, paravínculo, ressexologia, cuidadologia, paradireitologia, ressomatologia,
Grupo Carmologia, Discernimentologia e Interassistenciologia. Agora, professora Kênia, a gente já tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, mas antes disso, eu gostaria que você comentasse, inclusive aqui na segunda linha da fatologia você coloca, né, a motivação cosmoética, e logo em seguida, a motivação deslocada. Mas, enfim, eu queria que você contasse para a gente da sua motivação para escrever, para abordar esse assunto. Bom, boa tarde a todos. Eu sou mãe por adoção, então eu vivenciei essa experiência toda da adoção legal. Mas o interesse em pesquisar mais o tema, nos preparamos para a adoção, e a adoção é um processo demorado, juridicamente demorado. Nos preparamos para esse processo, nos preparamos para receber o nosso filho, mas quando ele chegou, eu percebi que as pessoas desconhecem muito o assunto, que é um assunto que precisa ainda ser falado, precisa ser esclarecido, e foi aí que eu decidi pesquisar mais sobre a adoção. O que deu o start disso tudo foi que o meu filho já estava numa escolinha, já há 2 anos, e eles sabiam. A nossa adoção é interracial, então ela fica explícita, né? Então, e eles já sabiam que o meu filho havia sido adotado, e eu recebi na agenda da escola uma cartinha. Mamãe, por favor, a professora escreveu, mande amanhã uma foto minha na sua barriga, uma foto do meu primeiro banho, uma foto da minha primeira papinha. Falei, puxa, uma escola tão boa, né, com interesses tão bons e tudo, escolhi com muito carinho a escola, como que eles estão tão despreparados para lidar com isso? E aí a raiz disso tudo é histórica, porque aí eu fui estudar a história da adoção, e aí na história da adoção a gente vê que as pessoas ainda desconhecem muito o tema, e essa adoção, da forma como ela está hoje, ela é muito recente. Dessa forma de acolher o filho verdadeiramente, sim, ela é muito recente. Aí, se eu puder falar um pouco da história da adoção, a adoção existe em todos os tempos, em todas as culturas. Então, a gente acha que, supõe-se que inclusive na pré-história havia adoção, porque provavelmente aqueles pais morriam muito cedo e aquelas crianças eram cuidadas por outros. Né? Questão do tempo de vida, interessante. Aí, assim que surge a escrita, já se surge legislação sobre a adoção no Código de Hammurabi, há 1.700 anos antes da Era Comum. Então, já se falava de adoção, e o Código de Hammurabi, as pessoas acham que aquilo não foi uma legislação para ser feito dali em diante, que já era do que já existia. Então, pressupõe-se que a adoção existe há muito tempo, só que ela existia de maneiras muito distintas do que ela é hoje. Então, por exemplo, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, se adotavam adultos, se adotavam homens, somente os homens podiam adotar, e adotavam homens adultos para serem herdeiros, para seguir uma linhagem de herança. Então, não tinha uma conotação de cuidado com as crianças. E essa conotação foi existir muito depois, né? Aí, no período greco-romano, ainda existe essa adoção de adultos. Era uma época que existia muito o infanticídio, as crianças eram expostas, como eles diziam. E aí, depois, essas crianças, com o cristianismo, vem uma questão muito séria, que a igreja coloca que a adoção não é algo positivo, que ela é contra as leis de Deus. Então, ela passa a ser vista como algo não natural, algo excêntrico, mas a raiz de tudo isso é financeira, porque como os homens adotavam outros homens para serem herdeiros, a igreja vem colocar que não é para os bens ficarem para a igreja. Para que os bens ficassem para a igreja. Então, as heranças ficavam para a igreja. Isso pode ser, então, uma forte origem do preconceito que existe hoje em dia na sociedade geral. Sim.
com a adoção, Sim. né? Porque, claro, tem a ignorância Isso, por trás, mas isso. existe Mas teve um conceito religioso de que a adoção era algo que não era natural. E isso foi usado como opressão para a monarquia. A monarquia é natural, né? Isso foi usado. A escravatura é natural e a adoção não é natural. E isso, esse dogma de opressão, eu acho que isso... Depois, no Brasil, teve um tipo de... Aí entra uma outra questão que entra mais na frente, a igreja percebe que ela tem que cuidar dos órfãos. Que ela proíbe a adoção, mas ela condena a adoção, mas ela tem órfãos para cuidar. Aí eles recebem esses órfãos nas abadias, nos mosteiros, e tem aquela questão da roda dos enjeitados. Que não são órfãos, entre aspas. Exato. Né? E aí tem uma mortalidade altíssima das crianças, porque elas eram recebidas ali, mas elas não eram acolhidas. Então, eles contratavam prostitutas para serem amas de leite e transmitiam muitas doenças para as crianças, e a taxa de mortalidade era altíssima. Então, sempre teve essa questão das crianças, que é muito pouco falada, até hoje é muito pouco falada, a criança é muito deixada de lado, e estudando sobre adoção, inevitavelmente, a gente tem que entrar na questão dos abrigos que estão aí hoje em dia no Brasil, e é uma questão muito séria. É bem séria. A gente tem até uma pergunta aqui logo no início sobre a questão dos abrigos. Por exemplo, ele pergunta aqui na Mega Pensionologia, logo na página 18, na primeira sua, na segunda linha, se você, por exemplo, poderia aprofundar o Mega Pensene, abrigos, limbos infanto-juvenis. E aí ele diz que ele já trabalhei como médico em abrigos e são verdadeiros depósitos de crianças e adolescentes. Você poderia aprofundar? Sim. É verdade, a situação dos abrigos no Brasil é muito complicada. Vou fazer uma ressalva que a gente teve uma sorte muito grande, que o nosso filho, ele nasceu e foi abrigado, nós o adotamos com 1 ano, ele passou 1 ano em um abrigo muito bom, é um abrigo modelo em Belo Horizonte, então ele foi muito bem cuidado. Então eu conheci também esse outro lado de um abrigo com uma situação muito positiva. Mas, de maneira geral, os abrigos não são bons. São muitas crianças para poucos cuidadores. Normalmente, esses cuidadores também foram abandonados, também teve uma vivência de abandono, também passaram pelo abrigo. Então, eles vivem num ambiente de muito estresse, com muitas crianças, e eles não dão conta da demanda. Então, nos abrigos que tem muitos bebês, a situação é muito difícil, porque os bebês ficam no berço, não existem pessoas para colocar no colo, e a questão do apego, essa é deixada de lado. E a criança cresce rápido, a criança tem pressa. E a construção do apego na infância não precisa ser necessariamente com a mãe biológica, ou com uma mãe adotiva, ou pai, mas com um adulto. É fundamental para que essa criança, lá na frente, seja um adulto seguro, né? Então, Agora, na estrangeirismologia, ele pergunta, na primeira linha, se você poderia explicar a pertinência da adoption awareness na desconstrução de mitos. Sim. A adoption awareness é a conscientização da adoção, né? Então, é isso que eu estava falando anteriormente. A gente precisa falar, precisa tirar esse tabu, precisa esclarecer. É importante que as pessoas saibam que adotar é uma maneira de se ter um filho. Não é caridade. Ninguém tem filho por caridade, seja ele adotado ou biológico. Então, essas coisas precisam ser explicitadas. E, infelizmente, a mídia contribui muito para a construção desses mitos, assim. Então, por exemplo, na novela, eles colocam a criança, ela foi adotada e ela vive com aquela família adotiva super bem. Aí, quando aparece a mãe biológica, essa mãe biológica, só se referem a essa mãe biológica como a mãe de verdade. Se aquela é a mãe de verdade, a mãe que cuidou a vida inteira, o que ela é? Ela é uma mãe de mentira, né?
Então, essa fala, ela é muito preconceituosa e ela existe muito. Então, assim, é corriqueiro que se fale, mas esse filho é seu mesmo, né? Esse filho é de verdade. Então, esses mitos da fala, eles são corriqueiros e a conscientização da adoção vai desconstruir isso. E é com o tempo, né? Agora, essa questão, tem muita gente que ainda esconde, não é isso? Não é que esconde, mas que não explicita que aquele filho é adotado. Uhum. Isso aconteceu muito no passado, porque até na estrangeirismologia, na terceira linha, tem o matching entre a criança e os pretensos pais. Esse matching tem duas conotações. Uma delas é a de que a criança se pareça com a família, para que essa adoção não fique tão explícita. Então, no nosso caso, por exemplo, a nossa vivência é de uma adoção interracial e a gente percebe que essa vivência da adoção interracial, ela traz questões, ela traz outras questões, que a criança vai ter que lidar com isso, porque está claro. Então, algumas famílias não estão preparadas para lidar com essas questões a mais. Então, elas vão querer fazer esse matching, que a criança, de alguma forma, se pareça com os pais. Para E eles, disfarçar. de certa maneira, que eles não tenham que lidar com isso no dia a dia. Mas, felizmente, hoje em dia, isso está cada vez mais... está acabando, e quando a gente vai nos grupos de apoio à adoção, a gente percebe que, às vezes, a pessoa entra no cadastro querendo uma criança da mesma raça, da mesma cor, e aí ela percebe o quanto as adoções interraciais são positivas com os exemplos, e aí ela muda no cadastro. Mas tudo também tem que... é de foro íntimo, né? E é do que aquela pessoa, até onde aquela pessoa dá conta, né? Então... aí cada um é um cada caso é um cada caso, caso é um caso. Agora, continuando na estrangeirismologia, ele pergunta aqui na segunda linha, quais as diferenças entre a opção pela Open Adoption e pela Close Adoption? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão comum. Então, a Open Adoption é aquela em que a criança ainda mantém contato com os pais biológicos. Ela sabe quem são os pais biológicos ou a mãe biológica e tem, de alguma maneira, um certo contato, troca e-mail, troca fotos. Isso é comum lá. Porque nos Estados Unidos eles têm uma questão de que a adolescente engravida e ela escolhe os pais adotivos para o filho. E isso, nesse contato, eles fazem essa opção dessa adoção ser aberta, ser essa Open Adoption ou não, que aí seria a Closed Adoption, que é onde a criança não tem nenhum contato com a família biológica, que é, no Brasil, a maioria dos casos. E no caso desse contato, da criança saber e manter o contato, isso tudo, de certo modo, deve ser legalizado. É legalizado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é legalizado. E você sabe se a legislação brasileira permite isso? Eu acho que isso não está na legislação brasileira, brasileira, né? não está claro. Eu acho que é uma escolha, seria uma escolha. O que a legislação fala é o seguinte: a partir do momento que existe a adoção, aquela criança ela já está completamente destituída do poder familiar daquela família biológica. Então, ela não tem nenhum vínculo jurídico com aquela família. E ela passa a ter o sobrenome, todos os direitos, isso é inclusive recente, mas ela passa a ter todos os direitos do sobrenome como filho da família adotiva. Até recentemente me perguntaram se o meu filho tinha o meu sobrenome. Eu falei, claro, ele tem o meu nome na certidão, o nome do pai, o nome dos avós dos dois lados. Então, e na certidão de nascimento dessa criança, que é modificada depois, quando ela passa pela adoção legal, não tem nada que conste que ela foi adotada. Nada. É uma certidão de nascimento absolutamente igual às outras. Né? Isso
é uma coisa recente no Brasil? É uma coisa recente no Brasil. Até, olha... É interessante porque é aquele caso, né? A lei e o hábito, né? O contraponto. E no caso, a lei aí, em geral, é assim, né? Forçando uma melhora aí de convivialidade, né? Olha, em 1919, no Brasil, tem uma lei que ela só podiam adotar homens maiores de 50 anos e mulheres maiores de 40 que não tivessem filhos, e esses filhos não eram herdeiros. Então, eles não herdavam os bens. Aí, em 1950, eles abaixaram um pouco essa idade, se eu não me engano, homem 40 anos, mulheres com 30 anos, mas que não tivessem filhos biológicos. Aí isso só foi mudar lá na frente. O começo da mudança foi com a Constituição brasileira, que preconiza o cuidado com essa criança que tem que prevalecer e diz que os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Isso só veio com a Constituição em 1988. Nossa, muito recente. É muito recente. E aí, claro, isso tem uma influência óbvia da igreja, né? Sim, com certeza. Sim. Agora, na fatologia, na página 19, na primeira linha, ele pergunta: quais são alguns dos ônus e bônus da cuidadologia como um todo? Tema de interesse a todos os assistenciólogos. Bom, os ônus, a gente, para cuidar, você precisa ter tempo, né? Precisa ter disponibilidade. Então, eu acho que, às vezes, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que abrir mão do seu egoísmo, né, para ser mais interassistencial. Isso pode até ser visto como um ônus, mas o bônus é tão maior, né, quando a gente faz assistência, que é sempre uma interassistência. Então, com a criança dá trabalho. Não existe criança que não dê trabalho, porque criança você precisa educar. E para educar você tem que ter tempo, disponibilidade, dinheiro e tudo mais. Então, isso faz parte, mas a alegria de ter uma criança e, né, de ver essa criança crescer, e é muito gostoso também. Então, e aqui no caso você coloca, né, a questão da recomposição kármica. Sim. Eu acho que a maternidade, muitas vezes, ela é uma recomposição. Né? Independente da maneira que esse filho chegou. Seja pela biologia ou através da adoção, ela é muito recomposição. Né? E eu acho que é uma forma muito boa de recomposição, porque tem uma inteligência nessa recomposição. Porque é um afeto muito grande, né? E é um contato muito íntimo que a mãe tem com o filho, é uma relação muito extensa. Me lembrei de uma coisa, que num livro que eu tenho aí sobre a história da adoção, ele fala que a adoção sempre foi vista como casamento, que é uma relação que pode acabar. É uma relação que não é eterna, é uma relação que vem de fora. E as outras relações de sangue são relações eternas, para sempre. Nossa, que mito, né? Que mito, né? Então. Isso é interessante. Mas é bem a questão da visão intrafisicalista, né? Dos valores da sociedade, enfim. Bem fora de um contexto mais amplo, conscienciológico, uma abordagem conscienciológica. Porque nós estamos agora como né, mãe e filho, mas fomos outras coisas no passado, né? E não necessariamente uma relação genética, de sangue, entre aspas, vai ser mais forte do que, ou mais importante, ou mais evolutiva. Ou mais perene, enfim, N adjetivos aí, do que uma relação de adoção, por exemplo, ou de dupla evolutiva, amparada, ou programada. Né? Agora, na fatologia, na página 18, terceira linha, você poderia explanar sobre os grupos de apoio à adoção? Sim.
esses grupos de apoio à adoção têm feito um trabalho maravilhoso. Eles também são recentes, eles vêm de 5 anos para cá, foram formados pela sociedade civil e, normalmente, por mães e pais dessas crianças que se uniram para fazer esse esclarecimento. Então, da mesma maneira que eu senti que existia uma necessidade das pessoas saberem mais sobre adoção, para a gente desconstruir esses mitos, as outras mães e pais também perceberam isso. E eles têm feito um trabalho muito bom de apoio, e, às vezes, esse trabalho é vinculado ao juizado. O juizado pede ao grupo de apoio à adoção que dê o curso, que todo candidato à adoção tem que passar por um curso preparatório. E, às vezes, são esses grupos de apoio à adoção que dão o curso. Você acha que esse curso vale a pena? É positivo? Olha, eu espero que ele esteja cada dia melhor. No nosso caso, ele não foi muito positivo, não. Acho que eles fizeram um certo terrorismo, assim. Eles passaram um filme sobre a situação das crianças e tal, e achei que foi pouco esclarecedor. Mas espero que eles... E agora, do tipo desencorajador? Desencorajador. Foi do tipo desencorajador. No lugar de incentivar as pessoas a fazerem. Eu acho que foi do tipo, veja se você está preparado para isso mesmo, se é isso que você quer. Se não quer, vai embora. Então, não teve nenhum tipo de esclarecimento. Agora, eu acho... O Samuel está conosco tem 3 anos e meio, a gente esperamos por ele em torno de 1 ano, então esse curso tem mais ou menos 4 anos e meio que a gente fez. Eu acho que ele, com o apoio dos grupos de apoio à adoção, eu acho que eles vão estar cada vez melhores. Porque é nesses grupos que eu tenho encontrado as melhores informações e fontes de esclarecimento estão lá. E esses grupos são interdisciplinares? Como é que é a composição? Eles têm uma associação nacional de grupos de apoio à adoção, chamada ANGAAD, ANGAAD, e, normalmente, as grandes cidades eu sei que tem grupos de apoio à adoção, nas capitais. Agora, no interior, aí a pessoa teria que pesquisar. Mas... eles fazem um trabalho muito bom com a adoção tardia, porque ela exige um preparo especial e, às vezes, o pai está tendo uma certa dificuldade com aquela criança, aí o grupo vem e dá um aporte, um amparo. Kênia, parabéns pelo verbete. Tem uma coisa que você não falou e eu estou observando aí, a questão da paciência. Ah, sim. Você é uma pessoa tranquila, mais calma, ponderada. Eu acho que isso ajuda muito também no processo da adoção, né? Mas, olha, eu vou te contar uma coisa. Sabe o que eu descobri com a adoção? Que eu sou muito impaciente. Porque eu achava que eu era a rainha da paciência. E aí, o Samuel é um sapeca, meu filho. Ele é delicioso e sapeca, tem muita energia. E aí, às vezes, eu perco a paciência e falo, eu achei que eu era paciente, não sou nada. Mas a gente tem que ter paciência na adoção legal, porque os processos são lentos. Então, o processo de cadastro é lento. Eu levei 6 meses para o meu cadastro, né? Nós levamos 6 meses para o nosso cadastro ficar pronto. Até que para o Samuel chegar foi rápido, porque foram só 6 meses. Às vezes as pessoas costumam esperar bastante. Mas tem que ter paciência. Depois nós tivemos que esperar 2 anos para ter a certidão de nascimento definitiva dele. Então, bem interessante, né? É lento. E tem a parte teórica e tem a parte prática depois, né? É. Agora, aqui na página 18, no finalzinho penúltima linha, você coloca um instinto materno em ação. Como que é esse instinto materno em ação no âmbito da adoção legal? Pois é incrível que a gente, para ter instinto materno, não precisa ser mãe biológica, né? Porque eu acho que antes de ser mãe, eu acho que eu tinha instinto materno, eu tinha um instinto maternal assim com algumas pessoas, com os meus irmãos. Então, ele independe da biologia, né? A gente tem, opa, isso aqui não está bom, ou ele está meio tristinho, o que está por trás? A gente percebe, né? Esse instinto vem, né? Por falar nisso, mais de 150 espécies de animais, de mamíferos, adotam. E mais de 120 tipos de ave adotam. A adoção faz parte da natureza, ao contrário do que a igreja
veio pregar depois que ela era algo que não é natural. Ela é da natureza, né? Você sabe que teve uma época que eu tinha muitos gatos. Eu lembrei desse caso agora, que eu fiquei tão impressionada na época. E num determinado momento, a gata, a mãe que pariu gatinhos, netos, os filhos dos gatinhos, enfim, em algum momento ela morreu, dessomou. E ela tinha um filho, um gato que eu chamava de Montenegro, era um gatão parrudo, enorme. E ela tinha tido filhotes, e então ficaram órfãos, né? O Montenegro dava de mamar, começou a dar de mamar para os irmãozinhos. E eu olhava assim, mas esse gato macho, o que é isso? O que está acontecendo? E ele adotou os gatinhos, macho, dando de mamar, assim, ficava lá aninhado. Muito interessante. É a cuidadologia, né? Tem um estudo com babuínos na Botsuana. Os pais biológicos morreram e eles adotaram 9 babuínos órfãos. E os pesquisadores pesquisando aquilo. Aí eles falaram, mas eram parentes, assim, tinha uma ligação sanguínea. Aí eles falaram, vamos colocar 2 órfãos sem nenhum parentesco para ver como se comportam, né? E aí esses 2 foram adotados igualmente, sem nenhuma distinção. Então, não é. Agora, Kênia, na mitologia, na página 20, último item, você poderia falar dos mitos da caridade e gratidão eterna? Ah, pois é. Eu até comentei isso aqui, que comentou sobre a caridade. Adotar, né? Não é caridade, né? Ninguém tem filho por caridade. Ah, eu vou engravidar por caridade dessa consciência. Não existe isso, né? Então, se você quer fazer caridade com uma criança, se você percebe que essa criança precisa de apoio, não é através da adoção, né? A adoção é uma maneira de filiação, então não é caridade. E existe esse mito de que como você é caridosa. Eu falei que na minha vida eu passei de coitada a santa, porque era assim, coitada, ela não tem filhos, coitada, ela é casada há 10 anos e não tem filhos. E quando Samuel chegou, que atitude linda, que maravilha. Nada disso, né? Nenhum nem o outro, né? E a questão da gratidão eterna é um mito da adoção também, que as pessoas acham que aquela criança tem que ter gratidão eterna àqueles pais, e não tem que ter, né? Ou é bom ter gratidão, mas não é por isso que você vai adotar uma criança, para que ela seja esperando gratidão eternamente grata, ou para que ela cuide de você na velhice. Não é. Isso é bem, eu penso que isso é comum, não é? Não é? Essa expectativa de quem adota. É a questão da motivação deslocada, né? Que, por exemplo, é comum que às vezes as pessoas que com filhos que dessomaram cheguem ao grupo de apoio à adoção ou querendo adotar. Então, essas pessoas, elas podem até adotar posteriormente, mas primeiro elas têm que entender que aquele vazio não pode ser ocupado por uma criança. Aquela criança que está para adoção não tem nada a ver com aquilo. Então, esse motivo é egóico. Primeiro ela tem que lidar com a perda, lidar com o vazio, aí depois ela pode até pensar em adoção. Da mesma maneira, eu percebo com pessoas que têm filhos com algum probleminha, assim, ou com paralisia cerebral, ou com síndrome de Down, que querem adotar uma criança para fazer companhia para aquele irmãozinho. Esse motivo também é egóico. A última coisa que ela está pensando é naquela criança que vai ser adotada, né? Então, é uma motivação deslocada. Pode até ser que essa pessoa amadureça e que isso seja uma das motivações, mas não a principal para a adoção. Na parapatologia, na página 19, na 4ª linha, o banho de energia do amparador extrafísico indicando a decisão acertada. Eu queria, esse item me chamou a atenção, porque nos casos assim, que eu acompanhei de adoção, teve foi assim bem marcante. Começa como se ela pega várias crianças, até ela dizer, era aquele.
Então, isso eu achei fiz uma correlação, né? Nessa fase tuística que eu acompanhei, que você colocou aqui. Porque, sabe, ela passou, não, parece que não era aquele, era aquele. Até parece que era aquela criança, que dela tinha certeza que era aquela criança. E daí você fizesse uma correlação com o banho de energia do amparador, indicando a decisão acertada. Olha, no meu caso, eu não tive esse banho de energia. Eu acho que eu tive muito amparo e eu acho que meu filho foi muito amparado, mas no momento de conhecê-lo e tal, especificamente, eu não senti esse banho de energia porque a emoção sobrepairou tudo, assim, foi porque tem uma espera, tem uma expectativa. Então, quando eu o conheci, eu fiquei muito preocupada com uma questão que tinha sido colocada, que era a possibilidade dele ser surdo. Ele não é, depois, né, passou. Mas tinha uma possibilidade de surdez. Então, fiquei muito racional, muito preocupada com isso, de levá-lo ao médico, e não senti esse banho de energia do amparador. Mas eu percebo que ele teve amparo aí justamente por conta dessa possibilidade de surdez. Quando a pessoa me ligou e falou, olha, tem uma criança aqui que está dentro do seu perfil, você gostaria de conhecê-lo? Aí nós fomos ao juizado e ela falou sobre o Samuel, sobre a história pregressa dele, e falou, olha, existe uma possibilidade dele ser surdo. Quando ela falou isso, eu falei, eu quero conhecer essa criança, porque o meu pai é médico otorrino. Então, eu falei, independentemente dele ser meu filho ou não, não é à toa. Então, eu preciso conhecer essa criança. Então, quando eu fui conhecê-la, essa questão estava muito, muito presente e não senti o banho de energia. Mas, com certeza, ele veio, porque o Samuel foi muito rápido para casa, o que não é comum. Em uma semana, ele veio para casa. Fiquei em contato com ele, visitando no abrigo, em somente uma semana. Ele foi para casa na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, eu estava no consultório do meu pai com ele no meu colo. Meu pai fez uma cirurgia no ouvido dele, drenou os dois ouvidos. Ele tinha isso daqui de pus em cada ouvido. Então, realmente, ele não tinha como escutar. E aquilo provoca uma dor enlouquecedora. Meu pai falou, eu não sei como esse menino não está chorando o dia inteiro, porque é muita dor que provoca. E se isso continuasse, aí sim, provavelmente, ele ficaria surdo. Consequência. Sim. Meu pai, até conversei com ele antes de vir para cá, e ele falou, olha, não, seria uma surdez que poderia ser reversível, com cirurgia e tal. Mas a possibilidade de adoção de uma criança surda, ela é muito menor. Outra curiosidade também, eu sei porque eu acompanhei assim, tema casuístico, né, por isso chama atenção até o próprio verbete, quando está fazendo a mega análise, porque eu tenho uma casuística minha, né, em que eu participei, um sobrinho meu é adotado, e fui eu que achei ele, que era daquele tempo que se achava na caixinha. Sim. Certo? Eles colocavam na porta e saiu, né? E daí, então fui eu que achei ele na caixinha e tive uma participação muito grande, vamos dizer assim, uma influência na adoção com relação ao meu sobrinho. Então, por causa disso, eu achei assim que me identifiquei com o item também, porque eu tinha aquela certeza que ele ia fazer parte daquele grupo ali familiar, né? E realmente, no começo, ele tinha uma coisa assim que era bem interessante, que chamava a atenção. Ele tinha um olhar muito triste, uma expressão muito triste. E com o tempo, aquilo foi, vamos dizer assim, sumindo, foi desaparecendo. E ele realmente também teve problema de saúde e tudo, né? De lógico, a minha irmã cuidou dele, tudo, né? Foi assim tratado como um filho legítimo. E eu vejo que foi assim, vamos dizer assim, uma adoção que deu certo. Até hoje ele tem, vamos dizer assim, um carinho muito grande, uma afetividade, sabe? Ele foi assim, sabe? Aquela coisa assim, boa que aconteceu na família. Então, por isso que eu achei interessante, assim, né? Colocava. O afeto é incrível o poder do afeto. E o olhar das crianças no abrigo é muito triste. A energia do abrigo ela sente, né? É de muita tristeza. Eu passei uma semana lá, é uma energia de muita tristeza. Então, o olharzinho das crianças é triste. Agora, essas crianças, quando elas vão para casa, né, para casa de verdade, para os pais... elas sentem, né?
É uma mudança muito Radical, grande. né? É uma mudança de saúde, as crianças crescem, desenvolvem. É impressionante. Falar em afeto, vocês viram a notícia da redinha nas incubadeiras dos bebês? Tão interessante, eles descobriram que se colocar uma redinha na incubadora, né? Os bebês têm uma reação de melhora, de maior bem-estar, porque eles se sentem acolhidos, como se fosse o útero ali, porque a rede permite que o bebê fique na posição que ele fica no útero, né? Achei interessante, é tão inusitado, eu nunca pensei. E eu que sempre brinco, né, que eu devia ter uma redinha lá na Comunex, lá depois, aquela que a gente ficava, no Pombal, porque eu adoro rede, né? Eu nasci no Amazonas. Falei, puxa, acho que eu tinha uma redinha lá no ambulatório para mim no Pombal. Aí hoje eu vi os bebês, puxa. Mas, olha, uma amiga minha adotou uma menina e quando o marido dela conheceu a menina, ele falou, ué, mas essa menina tem a cabeça amassada. Pô, sabe por quê? Porque não tem quem pegue. Então a criança fica em uma posição direto. Só no berço. Nossa, que sério. Poxa. Agora, professora Kênia, em mitologia, na página 20, segunda linha, você poderia explicar o mito da longa espera na fila da adoção e o mito da santidade dos pais adotivos? Você já falou um pouquinho sobre a santidade. O mito da longa espera na fila de adoção é porque quando você faz o cadastro, você escolhe determinadas coisas. Então, você pode escolher a idade, o sexo e a cor da criança, a raça da criança. Não existe raça, né? Mas, então, você pode fazer, tem esses parâmetros. E se é uma criança saudável, isso varia um pouco de comarca para comarca. No nosso caso, era doenças tratáveis. Você aceita doenças tratáveis ou doenças não tratáveis, né? Então, existe essa escolha. Quanto mais aberto para isso, mais rápido essa criança vai chegar. Qual que é a realidade hoje das crianças que estão disponíveis à adoção? Meninos, a maioria, meninos negros com grupo de irmãos. Hoje em dia, a legislação tenta não separar o grupo de irmãos. Meninos. Qual é a explicação? Existe uma preferência para a adoção de meninas. Supostamente, eu acho que existe um mito de que menina é mais dócil e mais fácil. Sim. Então, os meninos ficam. Os meninos negros ficam. Então, se você tem uma abertura para isso, você vai adotar rapidamente a partir do momento que você entrar no cadastro. Agora, a pessoa que faz escolhas, ela quer uma menina branca, de olho azul, ela vai esperar 20 anos. Porque, tem isso, né? Tem gente que só quer adotar de olho azul, né? Então, essa pessoa, ela não está, de certa maneira, preparada para receber, para maternar, talvez. Porque cada um tem uma singularidade, né? Então, a gente tem que estar preparado para a singularidade de cada um, né? Uma perguntinha aqui. Na sua pesquisa, se você pesquisou, viu alguma coisa, nos Estados Unidos, a adoção é pelas meninas chinesas, devido ao processo que lá é o aborto, né? E, vamos dizer assim, a negação da menina. Daí os Estados Unidos é que a mais adotam, vamos dizer assim, essas meninas chinesas. Sim, é isso mesmo. Você viu. Sim, é isso mesmo. Eles adotam muito as meninas chinesas. Na China são pouquíssimos os meninos, é o contrário. E a maioria é menina. Eles colocam as meninas para serem adotadas. Agora aqui em Sindromologia, na página 20, final da primeira linha. Ela pergunta como funciona a síndrome do ninho vazio no caso do primeiro filho ser de uma adoção. Essa teletertuliana, ela é de Madrid. Ela é bem assídua nas tertúlias. A síndrome do ninho vazio, no caso de o primeiro filho ser...
A síndrome do ninho vazio... Seja uma adoção, né? Eu acho que isso, a síndrome do ninho vazio pode acontecer, né? independe, é a falta do filho, né? Então, a casa está vazia, a síndrome do ninho vazio pode acontecer antes da pessoa ter filhos, falar, poxa, queria preencher essa casa, está faltando. Ou então ela acontece depois, o filho vai, casa, ou muda, e a mãe, o pai se sente que a casa está vazia. Mas eu deixei de falar anteriormente da questão da santidade, na outra pergunta, né? Isso. E a questão da santidade é justamente isso. Ela é preconceituosa. Porque se você precisa ser santo para adotar aquela criança, tem um preconceito aí. Né? Tem um preconceito. Por que para essa criança, para querer essa criança, precisa ser santo? Né? Então... É bem egóico, né? É. Agora, em politicologia, Kênia, na página 20, ela pede se você pode comentar a política da adoção legal moderna, paz para quem não tem, em contraposição à política de filhos para quem não tem. Pois é, essa é a história do passado, né? Porque, como eu falei anteriormente, no início, nos primórdios, a adoção era de adultos para que aquela família tivesse uma linhagem, para que tivesse herdeiros. Então, era filhos para quem não tem, né? E hoje em dia não, existe uma priorização dos interesses da criança. Na adoção legal, os candidatos a adotar passam por um pente fino mesmo de ver se eles estão preparados para essa adoção, e o interesse da criança está em primeiro lugar, né? Não o interesse do adulto de ocupar, como eu falei, da motivação deslocada, de ocupar aquele vazio, ou não, isso não é, né? Isso não é cosmoético. Na página 19, você coloca na enumerologia uma série de itens. E se você puder, por gentileza, falar cada um deles, nesse contexto da adoção legal. Você começa falando do afeiçoamento, né? E termina com a ternura. Mas aí, entre o afeiçoamento e a ternura, tem vários outros itens. Na verdade, esse afeiçoamento vem com o tempo, né? Não existe esse primeiro encontro e que estrela e música, né? Amo loucamente essa criança. Não existe isso. Esse afeto ele é construído. E aí ele vai ser construído justamente com a consideração, com o cuidado, com a dedicação, com o desvelo, com a diligência e a ternura. Na verdade, eles são sinônimos, né? Então, essa dedicação ela é fundamental para a maternidade, né? Para a maternagem, para qualquer mãe, seja ela biológica ou adotiva. Então, esse cuidado, essa dedicação e esse desvelo, ela é muito importante. Na adoção, especialmente para crianças mais velhas que passaram por algum tipo de trauma, maus tratos ou estiveram em risco, aí esse cuidado ele é primordial. Porque aí é nessa reconstrução de ternura, de afeto, que essa criança vai se recompor e que aí ela vai se reconstruir novamente, com força. Geralmente a criança chega com algum tipo de trauma, alguma questão mal resolvida, né? Sim. E aqui na página 20, o último item da sindromologia, você coloca também a síndrome da ectopia afetiva, nesse contexto, devido a essa questão, por exemplo, né? Sim. É bem interessante isso. Isso mesmo. Agora, em coloquiologia, você poderia ampliar como é a adoção à brasileira? A adoção à brasileira é um termo comum usado e ela é uma adoção ilegal, ela é uma adoção fora da lei e que acontece frequentemente ainda hoje, que é aquela história que a pessoa adota e
ela recebe a criança e registra como se fosse dela, sem passar por nenhum âmbito jurídico. Então, ela está fazendo algo fora da lei. Ela pode ser punida por isso. Então, isso é comum. Quando alguém... várias amigas já me falaram isso. Ah, me falaram, eu quero ter filhos e tal, sabem que eu quero adotar, então me falaram que tem uma criança, filha de não sei quem. É adoção à brasileira isso. E isso é fora da lei. Isso não deve acontecer. Especialmente hoje, que existe teste de DNA, que se comprova né? Então, se não passou por isso, você não tem segurança. E outra coisa é que você começa essa adoção numa mentira, né? Então, não é cosmoético isso. Acho que a gente tem que seguir os trâmites, por mais que os trâmites legais sejam demorados e o processo seja longo, é importante passar por tudo direitinho. Nessa denominada adoção brasileira, a pessoa, então, finge que o filho é dela mesmo. Finge que o filho é dela. Vai fingir que não é adotado. Isso vai ser omitido. Omitido. Normalmente omitido. Bem e sério. você não imagina do que essas pessoas são capazes, porque elas, às vezes, a mãe que quer adotar entrega a carteira de identidade para a mãe biológica e ela vai ter o filho na maternidade com os documentos da outra. Entendeu? E às vezes isso é pego. Fala, mas espera aí, essa daqui não é você, não se parece nada com você. E ela faz isso já para a criança sair dali como sendo o filho da outra. Essa é a chamada adoção brasileira. E esses casos devem ser esses que aparecem muito nas novelas, né? Porque é fora da lei, um dia alguém pode se arrepender, ou alguém descobrir, enfim, apontar, chantagear, né? Tem de tudo. Agora, em códigologia, na primeira linha, na página 19, você poderia dizer se vale a mesma regra no Brasil do Código de Hammurabi, que determinava a devolução do adotado aos pais, se o adotante não tivesse condições de sustentar? Não, não. Bom, primeiro é importante deixar claro que pobreza não é motivo para a destituição do poder familiar. A criança ela só é destituída do poder familiar se tiver maus tratos, abuso de alguma maneira, alguma falta gravíssima. Então, não é motivo. O Código de Hammurabi, eu não sei esse detalhe, se ele previa essa devolução nesse caso. Ele está afirmando aqui, ele deve provavelmente conhecer sim, né? Que determinava a devolução. Né? Agora, hoje em dia, não. Como eu falei anteriormente, a partir do momento que a adoção é concretizada, essa criança não sofre mais nenhum tipo de risco de ser devolvida para a família biológica, de jeito nenhum. Agora, na parafatologia, na página 19, quarta linha, ela pergunta sobre o banho de energia do amparador extrafísico. Você já comentou alguma coisa indicando a decisão acertada. De todo modo, ela pede para você expandir esse assunto. Sim. Eu acho que esse banho de energia, ele deve acontecer várias vezes, assim, para quem está atento, para quem tem a percepção, né? No nosso caso, o Maurício teve uma percepção muito maior, assim, quando ele quer falar, Maurício? A minha percepção ela foi muito imediata. Na primeira visita ao abrigo, nos primeiros momentos com meu filho. A Kênia demorou um pouquinho mais, eu acho que mais pelo aspecto que ela já tinha marcado, né, pelo problema de saúde, possível problema de saúde, mas então a gente foi em condições diferentes, né? Então acho que isso influenciou bastante essa minha percepção diferenciada, né? Mas depois a Kênia também, no segundo, terceiro momento, né, com o nosso filho também, ela teve a percepção e já quando tinha, né, um diagnóstico da condição dele. Então foi muito interessante isso. Muito bom. Agora, professora Kênia, falando em adoção entre adultos,
Comenta-se que o filósofo Demócrito adotou o jovem Protágoras e ensinou-lhe filosofia. Os dois são considerados grandes sábios da antiguidade grega. Ele pergunta se você, por acaso, tem algum conhecimento. Não, esse especificamente não, mas o que eu sei é que me parece que Júlio César adotou Otaviano, se eu não me engano, que era uma maneira de que herdasse, né? Herdasse, perpetuar aquele o império, o imperador. Então, mas nesse caso aí eu desconheço. A gente agradece aí a contribuição aí do ramo filosófico aí. Dois grandes, né? Demócrito e Protágoras. Vamos lá, professora Kênia, agora na fatologia. Na página 18, final da segunda linha. Ele pede que você comente sobre a motivação cosmoética. Eu acho que uma motivação cosmoética para adotar é querer ter filhos, é querer exercer a maternidade, exercer a paternidade, formar uma família. Essa tem que ser a motivação primordial. Não tem que ser para ocupar nenhuma ausência, ocupar uma falta, ocupar um lugar de um filho, ou que esse filho seja para cuidar de alguém no futuro. Não é nada disso. Tem que ter uma motivação de maternidade, de paternidade, e tem que ter preparo. Essa criança, toda criança vai exigir cuidado, toda criança tem a sua singularidade. No caso da adoção, às vezes essa criança vai vir com um trauma, então uma questão a mais para ser lidada. Mas nada que seja impossível de lidar, que não seja possível. E nenhuma criança vai cair na vida de ninguém à toa, né? Então, aquela criança que vai aparecer Então, juntando aí com isso que você falou da questão do trauma, né, ali na página 19, no efeito, os dois primeiros ali efeitos, a questão dos traumas e dos vínculos rompidos. Se nesses casos que você acompanhou, né, como que você viu a reação dessas crianças e se tinha algum tratamento, algum apoio? Olha, essas crianças costumam chegar no abrigo muito fragilizadas. E aí, como eu falei, os abrigos, de maneira geral, eles são difíceis, assim, os ambientes. A lei brasileira, ela tem uma coisa que ela é moderna para muitas coisas. Ela não é aplicada, né, infelizmente, mas ela tem questões muito modernas. Uma das questões que eu acho que é um atraso é a tentativa de reinserção dessa criança com prioridade para a família biológica. Então, eles recolhem essa criança que está em risco, levam para o abrigo e eles vão tentar uma reinserção na família biológica. Então, vão tentar uma tia, uma avó, uma prima. Nisso, a criança está abrigada, perdendo tempo, né? Tempo que ela poderia estar com uma família adotiva, e ela está lá. E, às vezes, ela não é reinserida nessa família. Então, ela fica um tempão esperando, não é reinserida nessa família biológica, e aí ela parte para a adoção. Só que aí ela parte para a adoção maior. E a exigência dos candidatos à adoção é de crianças menores. O maior número é de criança menor de 2 anos, sabe? Aí outra coisa que eu vou te falar, essas crianças, elas às vezes vêm muito traumatizadas. Então, o que costuma acontecer quando elas são adotadas, às vezes é uma certa regressão. Então, eu sei de um caso de uma menina que ela foi vítima de abuso sexual, eu acho que ela tinha 6, 7 anos. Então, quando ela foi para a mãe que adotou, ela virou um bebê. Ela queria colo o tempo todo, e essa mãe deu. Então, ela deu muito colo, ela deu muito afago. Eu até coloquei a técnica do canguru, da mãe canguru, que é exatamente isso, de acolher fisicamente, no colo. E aí essa criança, ela, aos poucos, ela vai se recuperando. As próprias energias da mãe, né, vão refazendo aquilo, né, no acolhimento, e essa criança ganha força para depois seguir em frente. Mas essa criança, quando ela tentam reinserir na família, ela fica indo, digamos assim, ela é levada de lugar? Não, ela fica no abrigo e essa família vai visitar no abrigo.
Então, aí vai variar de abrigo para abrigo. Assim, normalmente, aí é sábado, é o dia de visita da família. E isso é muito difícil também, porque às vezes a criança fica na expectativa de alguém visitar e não é ninguém. Então, o holopensene do abrigo é de muito desamparo, é de muita tristeza. É justamente por isso. Agora, em parafatologia, ele pergunta se você pode falar sobre o reencontro planejado na dimensão extrafísica. Eu acho que isso é possível, né? No meu caso, eu não tenho nenhuma rememoração, mas eu acho que isso é muito possível, né? Claro, se é possível você planejar em um filho, o marido, duplista, enfim, as amizades, enfim. Tem aí uma série de possibilidades. E esse lado é o lado, vamos dizer assim, é um lado bem interessante, bem rico, né, a ser explorado. E a gente tem esse contraponto, né? Por um lado, a condição de intermissivista, em geral, principalmente a turma da Invexis, né? Já saindo fora dessa condição de maternidade, né? Paternidade, mas, por outro lado, as singularidades de cada um de nós, eventualmente exigindo esse tipo de experiência, né? É importante a gente ter claro isso e ter claro a técnica da Invexis, né? Da antimaternidade sadia, né? Mas também até acho interessante a gente comentar essa questão do mito também, né? Que tem um mito do pessoal da conscienciologia ser contra a maternidade, ser contra a criança, né? Nada disso, né? É cada um na sua prioridade evolutiva. Exato, né? Exato. E é interessante também, você até comentou ainda há pouco, né? Eu, particularmente, eu não tenho filhos assim por opção, né? Eu nunca quis ter. Mas você comentou do que você passou, né? Ah, coitada, não tem filha casada, coitada. Aí depois, adotou, adoção interracial, é uma santa, Então, realmente, isso mostra os valores da sociedade, né? E o quanto a gente tem que ficar atento a um autoposicionamento, né, específico, né? Tem que ver cada caso é um caso, sem preconceito, sem apriorismo. Sem preconceitos para os dois lados, sem apriorismos para os dois lados. E a cobrança, ela acontece sempre. Sempre. Então, ela não vai deixar de existir. Você tem que estar... Né? Especialmente os inversores têm que estar firmes para isso. Claro, claro. Eu entendi que essa cobrança nunca ia parar de existir, porque me cobravam muito. Você vai ter filho, você vai ter filho, você vai ter filhos. Aí um dia eu sentei num consultório médico, tinha uma avó com um netinho. Aí ela virou para mim e falou assim, e você, já tem neto? Eu falei, nossa, já estão me cobrando neto. Quer dizer, essa cobrança, né, ela é eterna, ela não vai acabar nunca. Então, a gente tem que se posicionar. Porque isso, para de cobrar o filho e cobra o neto. Pô, é incrível. Você quer perguntar? Eu queria perguntar em relação a esse planejamento, né, que pode ser feito no extrafísico. Porque tem até um caso na conscienciologia que aconteceu isso. Eu também formo parte de uma família em que meu primo ele foi adotado. E ele teve um papel relevante, ou ele tem um papel relevante dentro da família em relação aos vínculos que tem com cada pessoa da família. Então, é uma pessoa que você fala, nossa, ele não é biologicamente da família, mas ele faz parte integrante ativa da paragenética da família, né? Então, é muito curioso ver essas relações com o grupo Karma. Eu queria perguntar em relação a isso. Você vê as relações do grupo Karma, da tua família, assim, com o Samuel? Quantos anos ele tem? Que eu não sei se você falou. O Samuel tem 4 anos e meio. 4 anos. Criança ainda. Mas a minha mãe... a minha família é alucinada com Samuel, dos dois lados, do lado do Maurício e do meu. Ele é muito querido, muito amado por todos.
uma questão, eu os preparei para isso, então eu avisei que nós iríamos adotar, eu não apareci com uma criança e coloquei no meio da família do nada, então isso é importante, né? Que eles tivessem esse preparo, olha, vai chegar, como uma gravidez, na gravidez a família em torno se prepara para o nascimento de uma criança, na adoção é importante avisar, falar, estou me candidatando à adoção, qualquer hora chega. Quando o Samuel chegou, a minha mãe foi comigo na primeira consulta dele com o médico. A minha mãe o reconheceu imediatamente. Ela falava assim, engraçado, eu acho que o Samuel ia vir como meu filho, mas ele veio como o seu. Ela tem isso. E ela tem uma ligação muito forte com ele, sabe? Então... Eu nasci no Madrid. É uma cidade muito grande, 6 milhões de habitantes. Eu acabava de formar-me em magistério não se fala, normal superior, né? Aí fui lá trabalhar na escola, justamente fui acabar como professora de meu primo adotado. E 6 milhões de pessoas, um monte de colégios, eu fui acabar, assim, sem saber que ele estudava nessa escola, eu fui acabar sendo a professora de meu primo. Foi impressionante. Ele que me reconheceu, eu nem sabia, nem minha prima sabia, não foi por contato externo, foi porque eles me chamaram, foi impressionante. Então eu acho assim, que os encontros, para encontros, são bem importantes, impressionante. Agora aqui, professora Dulce, sou de Salvador e tenho 37 anos, sempre solicito a equipe de TENEPS ajuda e também já solicitei algumas cirurgias invisíveis para entes queridos. Solicitei TENEPS para minha avó na quinta-feira, 9/10, que estava no hospital. No dia 12, domingo, acordei com os sonhos na cabeça e eu disse, vamos resolver essa situação. E retirei meu dente plasmado, ele está contando o sonho, né? Depois disso, acordei, fui visitar minha avó. No dia seguinte, cedo, ela dessomou. E aí ele pergunta, qual a relação em sonhar com dente? Em sonhar com dente e a premonição para a dessoma. Aí ele continua, é batatófilo, se for dente da frente, entes mais próximos e de trás, pessoas mais distantes. Olha só, batatófilo com certeza não é para todo mundo. Eu não sei aqui se alguém tem algum caso de ter sonhado e acontecer dessoma. Particularmente comigo não tem nada a ver. Eu já sonhei, até porque eu tenho muito problema com os dentes. Eu já sonhei inúmeras vezes com dente e não dessomou ninguém próximo, pelo menos que eu soubesse. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela tem casos de ter sonhado com dente e ela tem essa mitologia aqui vivenciada, né? E ela relaciona, então, sonho premonitório com dente. Eu, particularmente, não sei a origem disso. Agora, pode ter um fundo de verdade? Claro, você está dizendo que aconteceu com você. Então, assim, você pode considerar, por exemplo, a hipótese de você já ter esse conhecimento, esse hábito. Por exemplo, o amparador, até para preparar você para a dessoma, já usa essa tecnologia, essa tecnologia de aviso prévio, né? Pode. Agora, essa questão do batatófilo, eu acho bem complicado você considerar uma imagem, né? Um símbolo, vamos dizer assim, como batatófilo. Agora, uma coisa interessante é você fazer as pesquisas, né? E anotando ao longo das suas vivências a reincidência disso ou não e considerar essa hipótese de ser um instrumento, né, de comunicação, né, entre o seu amparador, por exemplo, e outras formas aí possíveis. Mas com certeza isso não é usual, não acontece com todas as pessoas, né? Agora, é interessante essa questão da TENEPS, né? A gente sabe o quanto que a TENEPS ajuda nesse processo de dessoma. Isso é bem comum entre os tenepsistas, isso é um relato corriqueiro, né? E uma vez, eu até tenho caso, assim, uma pessoa na minha família, que ela até uma vez comentou comigo, que ela estava até preocupada de botar determinado nome na minha TENEPS, porque ela já sabe que é para
é para resolver. Então, se tiver que dessomar, vai dessomar e vai acelerar. Aí a gente até brincou e tudo, ela voltou a a gente esclareceu o assunto, que a pessoa fica meio, quem não está acostumada, fica meio apreensivo, né? Até compreender o procedimento, né? O que tem por trás disso, né? De ser o melhor para a pessoa. Mas, enfim, é isso. Vamos em frente. Agora, a professora Kênia, na parafatologia... Ah, não, desculpa. É agora na fatologia mesmo. Mas antes disso, ela diz, adotamos um menino com 8 anos. Tivemos muita dificuldade com valores já consolidados pela criança. É aquilo que você comentou, que a idade vai passando e vai ficando mais difícil, né? Como transmitir valores cosmoéticos no caso de adoção tardia? Eu acho que tudo parte do afeto, do acolhimento, e aí, dentro disso, dos seus cuidados, você vai transmitir esses valores e com exemplarismo também, porque não adianta nada você falar da boca para fora, então você tem que demonstrar. A criança mais velha, ela vai exigir maiores cuidados, então talvez seja importante fazer uma terapia e um acompanhamento escolar, mas o primordial é o acolhimento e o afeto, e o seu exemplarismo, né? Agora, essa questão de adoção tardia, tem uma idade... Como é que é essa classificação? Pois eu sempre briguei com essa classificação, porque, na verdade, eles consideram a adoção tardia a partir de 2 anos. Nossa. Eles falam, a partir de 2 anos não é mais bebê, adoção tardia. E para uma criança que está no abrigo, nessas condições, pelo menos dos abrigos brasileiros, em geral, né? Nunca é tardia, né? A adoção nunca é tardia, né? Esse resgate intrafísico aí nunca é tardio, né? Então, é um termo muito ruim. 2 anos, né? Então, a partir de 2 anos. É um termo muito ruim mesmo, né? Muito pejorativo. Porque nada é tarde demais, né? Nada. E você sabe o que acontece com as crianças que não são adotadas? Por exemplo, completa 18 anos e faz... É um absurdo. Joga para a vida. Isso está aqui no meu verbete. As crianças podem ficar, os adolescentes, né, podem ficar no abrigo até 18 anos. Aí, 18 anos, eles são obrigados a sair do abrigo. Algumas cidades têm alguns projetos de repúblicas. Então, tem um certo acompanhamento, mas isso não é a regra geral. Normalmente, eles... E daí eu queria ver ali em parafatologia, na página 19... você colocou 1, 2, 3, na 5ª linha, os heteroassédios sabotadores dos reencontros intrafísicos, e o seguinte item, exteriorização das energias sadias para a criança insegura. Queria saber se esses 2 itens foram experiências tuas, se foram, se você poderia comentar essas experiências. Foram. Todos 2. Teve um momento, eu tinha uma intuição muito grande de que o Samuel já tinha nascido. Então, quando o meu cadastro ficou pronto, eu já tinha essa intuição, e realmente ele já tinha nascido. Então, eu coloquei o meu nome na TENEPS muitas vezes. Eu mandava para cá, para que a gente se reencontrasse, para que a gente pudesse se reencontrar rapidamente, porque eu tinha essa intuição de que ele já estava aí e que a gente não estava conseguindo se achar. No meu primeiro dia no abrigo, eu fui muito aberta, assim. Eu não fiz EV, eu não me preocupei com nada, eu fui só emoção, psicossoma puro. E como você chegou nesse abrigo que ele estava? Não, foi um telefonema do juizado. O juizado fez essa conexão entre ele e o nosso cadastro, né? Existe uma fila. Então, essa fila segue por ordem de acordo com as exigências no cadastro. Então, provavelmente, se a pessoa que estava na minha frente queria uma menina, eu passei na frente, porque para mim era independente, não escolhi sexo. Então, aí eles fazem esse matching, que é
a criança que está disponível para adoção e as pessoas que estão no cadastro. Aí eles me telefonaram e nós fomos até o abrigo. Eu percebi que eu entrei em contato eu fui muito aberta e entrei de lavada com aquela energia do abrigo, sabe? Então, assim, eu voltei completamente drenada energeticamente desse primeiro encontro, sabe? Porque eu fui com tudo, assim. Aí, nesse primeiro dia já em casa, eu caí na realidade, fiz muito EV, e aí, opa, peraí, eu tenho que cuidar dessa parte energética, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que estar fortalecida para isso. Assim, aí, de novo, o ambiente do abrigo é um holopensene de assédio, porque tem muitas emoções primárias ali envolvidas, tem muita tristeza, tem abandono, então são ambientes difíceis, né? Então, o ideal é que se vá, bastante EV, né? Agora, a exteriorização de energias sadias, o meu filho não é uma criança insegura, sabe? Ele é muito seguro, ele tem uma autoestima positiva, assim, ele é bem seguro. Mas eu senti muita necessidade de exteriorizar a energia para ele, especialmente quando ele chegou. Então, até hoje eu tenho o hábito de fazê-lo dormir, então nesse momento eu exteriorizo muita energia para ele, e nesse momento também, que é um momento de relaxamento dele, que eu falo sobre adoção com ele. Então, desde pequenininho, eu escolhi esse momento de relaxamento, de emoções positivas, tranquilas, para falar as palavras adoção, adotado, sempre com uma conotação muito positiva. Eu falo com ele, olha, o dia mais feliz da vida da mamãe foi o dia que a sua adoção saiu, e a mamãe é muito feliz de ter adotado você. Então, eu uso essas palavras para que ele perca a conotação externa do adotado. Então, se um dia vier uma criança e falar para ele, você é adotado? Eu quero que ele responda, sou, e daí? Né? Com naturalidade, e que essa palavra tenha uma conotação positiva. Então, hoje ele está com que idade? 4,5. Ah, tá pequenininho ainda. Então, ele tem uma compreensão, assim, de que ele não saiu da minha barriga. Então, ele às vezes fala assim, mãe, eu quero sair da sua barriga. Eu queria ter saído da sua barriga. Eu saí da sua barriga, sim. Aí eu sempre, não, Samuel, não saiu da minha barriga, não tem jeito, não saiu e pronto. E sou sua mãe para sempre. E num momento de birra também, ele já falou, você não é minha mãe, sou sua mãe, você para sempre, e acabou. Então, faz parte, né? Faz parte. Interessante. Agora, esse cadastro terminou? Você quer continuar? Posso falar? Depois você entra. É uma dúvida sobre o cadastro que você falou. Você colocou aqui sobre o Cadastro Nacional de Adoção. E esse cadastro realmente ele abrange o território nacional ou é por estado, por município? Como é isso? Na teoria, ele abrange o território nacional. Na prática, não é bem assim. Porque o que acontece? A criança que está disponível naquela cidade, eles procuram, em primeiro lugar, por pessoas daquela cidade, para acolher aquela criança. Depois, eles ampliam para o estado e depois para o país inteiro. Quando você entra no cadastro, você pode fazer a opção de não ficar com o seu cadastro para o Brasil todo, porque às vezes o estágio de convivência exige que a pessoa vá até lá. Então, por exemplo, se a pessoa mora em São Paulo e a criança está no Amazonas, ela vai ter que passar um período no Amazonas. Então, ela tem que ter essa disponibilidade. Então, às vezes ela fala, não, eu só quero adotar em São Paulo. Então, ela restringe. Mas, na verdade, as crianças são adotadas ali mesmo, nas proximidades. Porque as crianças que estão disponíveis para adoção, eu não sei se eu citei esse número aqui, são 30 mil pretendentes à adoção na fila, e tem 5 mil crianças disponíveis para adoção. Quer dizer, tem muito mais gente querendo adotar do que criança disponível para adoção. Por que esses números não batem? Justamente porque essas crianças entram dentro daquela categoria que elas são maiorzinhas,
elas são negras e elas têm grupos de irmão. Então, elas entram, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, elas entram na categoria, ou elas têm problemas de saúde, né, que também entra... Então, e os meninos, né? Que você e os meninos. Nossa, é uma diferença muito grande. Infelizmente. Eu queria perguntar sobre se tem exatamente isso que ela falava agora, não? Que as pessoas às vezes querem determinado tipo de criança, não? E aqui ela na página 18, na terceira linha de baixo para cima, a rejeição anticosmoética está referida a isso? Ou você está querendo dizer outra coisa? Olha, a rejeição anticosmoética é que tem pessoas, infelizmente, que adotam e devolvem a criança para o juizado. Isso é um fato. E então essa criança já passou por uma rejeição e ela passa pela segunda e às vezes terceiras. Então o que acontece é que às vezes a criança ela testa aqueles pais adotivos, porque ela já passou por uma rejeição. Então ela vai maiorzinha, traumatizada, quando ela chega na casa desses novos pais, ela vira uma coisa, sapeca, porque ela está testando, faz parte. Por isso que essa compreensão é muito importante, por isso que o preparo é muito importante. Tem que ter tempo, eu concordo com o tempo de espera, eu acho que esse tempo de espera é importante, as pessoas precisam se preparar e precisam, se elas estão disponíveis para adotar uma criança maior, elas têm que estar abertas para acolher integralmente e saber que, às vezes, esse teste vai acontecer. Porque ele já teve essa experiência de rejeição, então ele vai testar. Opa, esses daqui vão me aceitar ou eles vão me rejeitar? Então, às vezes, a criança, o pai... uma coisa importante se falar. Hoje em dia, a lei diz que qualquer pessoa solteira pode adotar. Não precisa ser necessariamente casado e não precisa ser necessariamente pai e mãe. Então, um homem pode adotar, uma mulher pode adotar. Então, Tem até uma pergunta aqui sobre a adoção homossexual. Uhum. É liberado, né? Não. São raros os casos em que essa criança vai ter na certidão de nascimento o nome dos dois pais ou das duas mães. Esses dois pais ou essas duas mães vão ter que brigar por isso na justiça. Então, vai ser um caso à parte. Mas um deles, sozinho, pode adotar. Não existe nenhum preconceito, nenhum impedimento para que uma pessoa homossexual adote de jeito nenhum. Nem pensar, ela pode adotar. E eu acho que isso é muito positivo, que eu acho que tem que adotar mesmo. Essa criança vai estar melhor com duas mães ou com dois pais, ou vai estar melhor num abrigo, né? Ela vai estar muito melhor onde ela receber afeto, né? Independente se é de um só ou de dois, e independente do sexo, aonde ela tiver afeto, ela vai ter uma base para ela crescer e se desenvolver, ela vai ter aporte, né? No abrigo isso não vai acontecer. Eu queria fazer outra que também me parece, na mesma página 18, na última linha, o resgate intrafísico. Poderia ampliar aí, se não falou antes, não sei. Sim. A gente fala muito de resgate extrafísico, né? Eu acho que a adoção entra muito nessa categoria de resgate intrafísico, porque, às vezes, essa criança é tudo que ela precisa, é ser resgatada, né? É sair daquele ambiente, daquela condição que ela está, para um ambiente mais positivo e que ela possa se desenvolver plenamente. Então, não deixa de ser um resgate, né? É isso. Agora, essa alegria do encontro é como se já se soubesse que há aí uma afinidade grande, não é isso? Sim. Eu percebo isso quando escuto falar você. Sim. Não? Que você está como esperando já antes de... E a alegria do encontro, já acho que tem que ver muito com isso, não? Os dois esperam, o filho e você. Sim, tem uma expectativa, né? Tem uma expectativa dos pais de como que vai ser essa criança e no meu caso foi ufa,
porque, como eu contei aqui anteriormente, eu tinha uma sensação de que o Samuel já estava por aí. Eu preciso achar essa criança que ele já é com sim, né? Então, encontramos, ufa, né? Está aqui. O resgate intrafísico foi feito, está em casa. Né? Esse período de experiência é quanto tempo? Olha, isso vai variar de acordo com o juizado, de acordo com a idade da criança. Então, no nosso caso, nós ficamos em contato com ele uma semana. A assistente social do juizado falou, olha, você vá lá todos os dias, fique em contato com ele, e na sexta-feira você me liga para me falar. Aí eu liguei para ela um dia antes e falei, olha, ele é o meu filho, eu quero levá-lo para casa. No sábado é meu aniversário, posso levá-lo amanhã? Aí ela, pode. Então, foi uma semana só que a gente ficou visitando o abrigo. Nesse dia, ela me deu um termo de guarda, né, para mim e para o Maurício. Então, um termo de guarda que eu tinha todos os direitos e deveres sobre aquela criança. E o dever de cuidar, de educar e tudo mais. Ele ainda não tinha o nosso nome, ele tinha o sobrenome original e tudo mais. O nome, você pode mudar, inclusive, o pré-nome. O nome dele sempre foi Samuel, a gente não quis mudar. Então, a gente ficou com esse termo de guarda por 2 anos, até sair a certidão definitiva. A gente sabia, né? A gente nunca achou que pudessem nos tirar o Samuel, porque ele estava super bem cuidado, amado e tudo mais. Mas acontece. Então, aconteceu agora em Minas Gerais um caso de uma menininha que estava com os pais fizeram a adoção toda legal, essa menininha estava com os pais adotivos já há mais de 2 anos, mas não tinha sido destituída do pátrio poder. E aí esses pais biológicos, me parece, com a ajuda de um pastor, entrou na justiça para requerer a menininha de volta. E aí esse juiz, numa primeira instância, quis devolver a menina, que nunca tinha tido contato com os pais biológicos, que era super bem cuidada, para esses pais biológicos. Aí o grupo de apoio à adoção fez um trabalho muito legal e as pessoas se mobilizaram. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte. Ele está tramitando ainda, mas numa segunda instância, esse já está bem mais favorável para que ela permaneça com os pais adotivos. Aí você vê a questão do dogma dentro da justiça, né? Porque aí entra um juiz que é dogmático, que prioriza a relação sanguínea e pressão de um religioso. Pressão de grupo religioso, e você vê a mãe biológica dessa menina esquizofrênica, o pai alcoólatra, com 6 outros filhos, e a menina super bem cuidada, e a menina desconhecendo totalmente essa outra família, né? Porque a família dela, ela foi abrigada e logo foi inserida nessa família adotiva. Então, são casos que você fala, como assim, né? Mas também, esse grupo karma, né? Nada acontece por acaso. Você quer perguntar, Fernanda? Na página 20, antagonismologia, eu queria entender mais por que você colocou, em termos de estrutura do verbete, né, que eu não entendi, o antagonismo ônus-bônus da maternagem. Né, porque ônus e bônus é intrínseco à maternagem. Né? Não entendi por que antagonismo. O antagonismo ônus é antagônico ao bônus, né? Então é nisso, é só nisso, foi nisso. Foi isso que eu pensei. Tudo bem aí? Foi isso. Até que lá na fatologia você colocou o ônus e bônus da cuidadologia, né? Nessa linha do que ela falou. Tá até repetido. Agora, em fatologia, na página 19, segunda linha, você poderia explanar sobre as falácias sobre a adoção reproduzidas pelo discurso aparentemente inofensivo? Eu já falei isso aqui um pouco, que é aquela pergunta assim, mas esse filho é seu mesmo? Você é a mãe de verdade? Não, assim, mas quem é a mãe de verdade dele? Poxa, você está lá exercendo a maternidade com todas as forças, em
todos os seus aspectos, e a mãe de verdade é considerada a biológica, né? Então, existe essa fala, infelizmente, ela ainda existe. E é incrível que a mãe, eu estou falando aqui mãe adotiva, filho adotivo, porque o assunto é esse, mas, na verdade, tem mãe e filho, né? A mídia destaca muito isso, assim. Fulano, aconteceu isso, era filho adotivo. Aconteceu isso com Beltrano, era pai adotivo. A mídia destaca muito isso, e normalmente destaca em casos pejorativos, assim. Então, tem um autor que fala que todos os filhos são biológicos, óbvio, porque todos os filhos saíram da barriga de alguém. E todos deveriam ser adotivos, porque a mãe tem que adotar o próprio filho, né? É interessante essa abordagem, muito boa. Muito bom, né? E uma outra coisa que eu achei interessante foi que uma juíza da maior cidade do Espírito Santo, da Serra, numa reunião no grupo de apoio à adoção, ela falou: eu fiz uma pesquisa com os menores infratores, da cidade bem violenta, e eu quis saber se algum deles havia sido adotado. Nenhum havia sido adotado. Então, as crianças que são adotadas legalmente, justamente pelos pais passarem por esse processo todo, normalmente esses pais estão preparados para acolher, preparados para adotar. De preferência, né? Não é a regra geral, mas essas crianças, de alguma maneira, elas são acolhidas. Então, a hora que você vai ver, né, a questão de menor infrator, não tem lá nenhum que foi adotado. Tem os que são abandonados pelos pais biológicos. Então, são crianças que não foram adotadas pelos pais biológicos, né? Você falou ali na fatologia a questão da virada da mesa da criança, né? Que eu fiquei pensando agora, às vezes é um processo de meritocracia de alguma recém dessa criança, né? Em termos intraconscienciais, das companhias extrafísicas, né? Eu acho que é mérito, né? Então, assim, tudo é mérito. Então, se ela caiu em determinada família, é mérito dela, né? Se Samuel está conosco por um motivo ou por outro, essa construção foi dele de chegar aqui, né? E então... E um outro ponto que eu vejo, assim, que às vezes você também tem que ter mérito para conseguir, por exemplo, no caso da adoção, ir de encontro àquela família com quem você vai fazer a recomposição. Né? Então, a recomposição grupo kármica não quer dizer demérito, também é mérito. Né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu falo é que essa ligação com a família biológica, ela às vezes ela não vai ser percebida aqui no intrafísico, mas ela existe. De alguma maneira, eu tenho alguma ligação com a mãe adotiva do meu filho, a mãe biológica do meu filho, porque ela me deu um presente, né? É um prazer conviver com ele, é um prazer tê-lo na minha vida, e ele veio através dela, né? Então, eu tenho que ter gratidão e, de alguma maneira, eu tenho alguma ligação com ela. É provável, né? Ele tem, com certeza. Então, faz parte. Agora, na efeitologia, na página 19, segunda linha, você poderia falar sobre os efeitos das adoções ilegais? Pois é, a adoção ilegal, ela começa numa mentira, né? Então, normalmente, a adoção ilegal é aquela que a mulher, ela falsifica, às vezes, uma certidão de nascimento com a conivência do sujeito do cartório, ou, às vezes, com a conivência do médico no hospital. O médico é uma rede de mentiras, né? O médico entrega aquela criança e falsifica o documento e tudo. Então, acho que não é por aí. Esses efeitos são negativos. A gente tem que fazer tudo certo, né? Fazer tudo dentro da ética, da cosmoética, dentro da lei. Agora, Kênia, você tem informação assim dessa questão da legalidade fora do Brasil? Como é que é isso? Tem muita diferença? Ou você tem alguma... Eu tenho um pouco de noção.
estudo muito, os grupos de apoio à adoção americanos são muito unidos, tem muito material. Então, em inglês, tem muito material para ler, para se associar a eles, eles têm revista, têm site e tudo mais. Eu entrei em tudo, recebo revista, recebo site e tal. Eles são muito unidos. A questão da adoção nos Estados Unidos, por exemplo, que é a que eu conheço mais, é que as crianças vão para o care, foster care, esqueci o nome, a tradução em português, vão para uma espécie de abrigo, e lá também elas têm a possibilidade de ir para foster families, que é para as famílias que cuidam e tal, sem serem adotadas, é um cuidado. Então, existe essa condição. E a condição das crianças, dos bebês, normalmente eles já nascem para alguma família direcionada. Tem muita busca pela adoção e tem poucos bebês. Então, normalmente, esses bebês já vão direcionados para a família adotiva. Nos Estados Unidos, essa mãe pode escolher. É dado a ela ela pode escolher, eu quero que o meu filho fique com essa família, e normalmente a legislação a apoia nisso. Aqui no Brasil, não. A mãe não pode escolher para quem ela quer dar o filho. Ela pode até tentar isso, e o juiz, vai depender do juiz, mas o juiz pode chegar à conclusão de que tem outras pessoas na fila de espera da adoção que teriam prioridade para adotar aquela criança. Então, isso vai variar de caso a caso. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos é que tem muito menos criança disponível para adoção. Então, eles recorrem a países que têm mais crianças para adotar, que é o caso da China. Nos Estados Unidos, as meninas chinesas adotam muitas meninas chinesas. É o caso da Rússia e da Ucrânia, que agora, recentemente, foi proibida a adoção. Eu até comentei isso com o Maurício esses dias, que os Estados Unidos adotavam muitas crianças russas. No documentário que eu citei aqui no verbete, é o caso de uma adoção de 3 crianças russas por uma família americana. E aí a Rússia cortou esse tratado, os Estados Unidos não pode mais adotar crianças russas. A adoção internacional, ela é bem complicada, ela é onerosa, as pessoas gastam dinheiro, elas têm que pagar agências para buscar essa criança. Normalmente elas têm que viajar para outra parte do mundo e ficar lá. No Brasil, o país que mais adota no Brasil é a Itália. Eles normalmente eles têm uma abertura maior para adotar as crianças maiores e as crianças negras e grupos de irmãos. Então, eles vêm e adotam. É comum isso, assim, apesar desse número também ser decrescente, assim, cada vez menos. Os italianos têm adotado no Brasil, mas é crescente o número de brasileiros que estão mais abertos para adotar, para essa adoção que a gente chama de tardia, e as crianças maiores, e etc. Esse assunto, ele tangencia em algum momento aquele problema sério de tráfico de crianças, sim, né? Como é que você vê isso? Sim, é um problema, né? E a questão da criança, historicamente, quando você vai ler sobre a história da adoção, tangencia a história da criança, né? E a criança, historicamente, ela é ignorada, é impressionante. Então, o infanticídio não era fora da lei. Ele era amoral, mas não era fora da lei, na história, né? Então, vem essa criança, e até hoje a gente vê esses absurdos de tráfico de criança para doação de órgãos. Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? Agora, quer dizer, no Brasil, você pode adotar uma criança estrangeira? Pode, mas e vice-versa? Pode. Os estrangeiros podem adotar no Brasil, é o que acontece mais. Os brasileiros podem adotar uma criança estrangeira, mas aí é uma burocracia bem grande. E eu acho que com tanta criança não tem muita lógica, tem muita criança no Brasil. É que as pessoas... Acontece mais o contrário. Acontece mais o contrário, sim. Agora, ela perguntou também sobre os efeitos nocivos do segredo sobre a adoção. Você já comentou um pouco anteriormente, né? Eu acho que nada na base do segredo
vai dar certo, né? Então, não dá. E como você falou, né, a questão do teste de DNA, cada dia que vai ser um lado bom, é um lado bom da tecnologia, É um não é? lado bom, muito bom. A gente chegar mais próximo da verdade. E essa dúvida, eu acho que a criança, ela vai ter uma dúvida, ela vai desconfiar, né? Não sei. E viver com essa dúvida, será que eu fui adotado? Será que eu não fui? E se a pessoa é capaz de omitir, o pai ou a mãe, ou os dois, são capazes de omitir algo tão importante, eu acho que aí vai gerar uma dúvida sobre tudo ali, né? Um sofrimento, Poxa, né? Não é? Kênia, na página 19, em voluntariologia, aí você coloca esse voluntariado. Você poderia aprofundar? Você chegou a participar desse voluntariado? Sim. Eu participo sempre no grupo de apoio à adoção de Vitória. É um grupo muito legal, conduzido por uma psicóloga muito competente. E as pessoas se mobilizam para participar e para contar os casos. E o que eu percebo é que tem muito esclarecimento. Então, os candidatos à adoção vão e eles chegam com muitas dúvidas. E aí, quem já adotou fala, não, peraí, eu vivenciei assim, dessa maneira, isso passa. Então, dá muita segurança. Eu acho que, infelizmente, antes da gente adotar, a gente não teve acesso a um grupo de apoio à adoção, porque isso é algo novo. Isso surgiu de poucos anos para cá. Porque eu acho que ajuda muito, ajuda bastante. E o que acontece é que muita gente modifica a escolha no cadastro a partir da convivência no grupo de apoio à adoção e ouvindo os exemplos e tendo contato com as crianças. Normalmente, nos encontros dos grupos de apoio à adoção, eles permitem que as crianças vão. Então, as crianças ficam brincando numa outra sala. Então, os candidatos a apoio à adoção também têm contato com essa criança. Porque a visita ao abrigo ela é proibida. As pessoas não podem ir ao abrigo. Não. Então, as pessoas têm uma ilusão de que elas vão escolher a criança. Não é assim. Isso passa muito em filme, né? Então, coisa da literatura. Você pode ir ao abrigo para voluntariar, para ajudar e tudo mais, mas você não vai lá para escolher a criança. O judiciário, a assistente social, a psicóloga, é ela que vai confrontar o seu cadastro com as crianças que estão disponíveis e aí vai te ligar. Você pode recusar aquela criança, se eu não me engano, são 3 vezes. Se a pessoa recusou 3 vezes, aí ela volta para o processo de novo, porque aí pode ter alguma coisa mal resolvida. Mas é assim que funciona. Então, as pessoas têm uma ilusão de que você vai lá, deixa eu ver se é essa ou aquela. Não é assim, né? E essas crianças, elas recebem esporadicamente umas visitas, mas elas não saem, não passeiam, elas estão numa prisão praticamente. Não pode ser assim, né? Elas saem, elas passeiam e isso tem que ficar claro. O abrigo não pode ser prisão, né? Então, o problema é a falta de estrutura mesmo, estrutura física, falta de voluntariado, falta de gente para trabalhar. Então, os abrigos têm muita falta de política pública, falta de vontade pública, né, para que essas crianças sejam bem cuidadas. Mas elas podem, sim, sair, podem passear. Normalmente, no Natal, existe um programa de apadrinhamento. Então, são padrinhos que levam essas crianças para casa no Natal. Então, aí as crianças saem, passam o Natal na casa de alguém e depois voltam. Acho que essa volta deve ser muito difícil, mas... Pois é, porque se coloca aqui na paradoxologia, né? O paradoxo de o Cadastro Nacional de Adoção reunir dados, porém, poder não acelerar processos. Exatamente. E você sugeriria alguma abordagem que você pensa que possa melhorar essa condição? Olha, a condição da aceleração dos processos é jurídica, assim. É burocracia jurídica, é vontade jurídica, é uma organização do judiciário. Então,
2 anos para fazer uma destituição de poder familiar é muito, não tem essa necessidade. Então, é uma questão jurídica. A questão do cadastro foi muito boa para se ter uma noção de quantas crianças existem e tudo mais, mas esse cadastro precisa ser alimentado, e muitas vezes ele não é. Então, toda vez que a gente entra em contato com esses números, tem sempre uma ressalva. Olha, esse número não é bem assim. Tem mais criança. Essa criança aí não está no cadastro. Às vezes, a criança está fora da família, mas ela não entra no cadastro porque ela não está destituída. Então, ela fica no limbo. É a questão do abrigo, do limbo do abrigo. Ela não está na família biológica e nem ela está pronta para ser adotada. Ela não pode ir para a família adotiva ainda. Ela tem que esperar ali um processo puramente jurídico, né? Mas a política, em geral, você acha que está ok? A ideia do cadastro? As leis são boas, elas precisam ser aplicadas, né? Falta aplicação. Em geral, Tá bom, nós agradecemos muito, Kênia. Acho que foi bem instrutivo, muito útil, acho que bastante assistencial. E a gente espera aí que muitas, milhões, bilhões, quem sabe, acho que milhões, né, de crianças sejam bem adotadas aí no planeta em geral, contribuindo aí para a nossa Reurbex, né? Então a gente agradece muito, aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? E, pessoal, agradecemos também a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Ana com a primeira semana de holotecologia, a Alzira com curso de campo Imersão em Conscienciometria e a Irmânia com o 5º Cipro. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para a primeira semana da holotecologia. O curso será de 24 a 26 agora de outubro. Dentre as conferências destacamos Zéfiro e a Paralencologia, Holoteca, Repositório da Cultura Parapsíquica, Biografia Internacional da Conscienciologia, Astronomia e Ciência Retrocognitiva. De 27 a 31 de outubro, 5 oficinas com temas de trabalhos na holoteca, doações, taxologia, arqueologia, entre outros. De 1 a 2 de novembro, curso de qualificação de holotecários. Abordará temas como acervo de livros e livros raros, taxologia, como se faz, acervo digital, expografia, arqueologia e a transição da holoteca para o megacentro cultural. Os valores serão de R$100 para cada, com direito a um tratado do Homo sapiens urbanizados ou Homo sapiens pacífico. Qual o objetivo do curso? É a sensibilização conscienciológica no sentido de ampliar o conhecimento dos intermissivistas da CCCI quanto à importância do megacentro cultural como porta de acesso aos intermissivistas de vários lugares do mundo. A inscrição pode ser feita pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Olá, tertuliano e tertuliana. Gostaria de convidá-los a participar do debate conscienciométrico nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, com o EPICOM do curso Imersão em Conscienciometrologia, o EPICOM Luiz Gonçalves, falando sobre os bastidores do primeiro curso de campo de conscienciometria. Este curso vai oferecer 3 oficinas conscienciométricas, 2 campos autoconscienciométrico. Portanto, se você deseja saber, quer saber mais sobre conscienciometria, acesse a loja virtual da Conscius, www.conscius.org.br ou no telefone 45 2102 1460. Vou repetir a loja, www.conscius.org.br. Sejam todos
Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você para o 5º CIPRO. É o 5º Congresso Internacional de Projeciologia, que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vai reunir pessoas de vários lugares do país. Vai acontecer no dia 31 de outubro a 2 de novembro de 2014, no Hotel Bourbon, Cataratas. Para maiores informações, você pode visitar o nosso site, www.ipc.org, ou pelo telefone 45 2102 1448. Não perca esse evento, onde você pode aprofundar técnicas, estudos e pesquisas sobre a projeção consciente. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Serenauta, especialidade Experimentologia, com o verbetógrafo Igor Cabral. Obrigado e boa tarde a todos.